Uma grande satisfação em receber nessa sala virtual o conselheiro Deschamps, Eduardo Deschamps, do Conselho Nacional de Educação. Seja muito bem-vindo, conselheiro. E também a secretária de Estado de Educação do Estado de Goiás, a senhora Aparecida de Fátima, daqui, que é proveniente daqui do estado de Rondônia. Também é uma grande satisfação recebê-la. O Ministério Público ele promove essa live com o conselheiro e com a visita também da secretária, exatamente para discorrermos a respeito do ensino não presencial neste momento de crise e o planejamento de retorno. Neste ensejo, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Aloildo de Oliveira Leite, eu cumprimento todos os promotores da educação que encontram assistindo a live, os promotores com outras atividades dentro do Ministério Público, e em especial todos os profissionais da educação do estado de Rondônia, que também está aí acompanhando a manifestação do conselheiro e da secretária. Então, sem muitas delongas, eu já vou passar direto a palavra à secretária para dizer as boas práticas lá do estado de Goiás, as ações que ela tem implementado neste momento de crise de saúde que todos nós estamos vivendo com a suspensão das aulas presenciais. E o plano de ação de retorno das aulas seria basicamente isso. Aí, com a fala da senhora, em seguida, eu já peço que o conselheiro entre com as considerações dele. Reafirmo aqui, o conselheiro, ele é o relator do parecer número 5 de 2020 do Conselho Nacional de Educação, que restou agora recentemente homologado. Então, eu passo a palavra à senhora Aparecida de Fátima. Muito obrigado pela presença. Obrigada, doutor Marcos. Quero agradecer em nome do Governo de Goiás pelo convite que vocês estenderam à Secretaria de Educação de Goiás. É sempre um prazer estar aqui podendo falar, contribuir com a educação do estado de Rondônia. Todos vocês sabem que eu sou de Rondônia e estou em Goiás hoje prestando um serviço na área da educação e fiz grandes amigos na minha passagem pela Secretaria de Educação do estado de Rondônia. E o Eduardo Deschamps foi um dos meus melhores amigos dentro desse momento em que eu estive aí em Rondônia. Ele era o presidente do CONSED, o Conselho Nacional de Secretários, e ele levou, inclusive, uma reunião do CONSED para a capital, Porto Velho. Nós tivemos um encontro muito importante, onde, por sinal, não sei se o Eduardo vai lembrar disso, mas foi a primeira reunião do CONSED transmitida por webconferência no CONSED. Então, Porto Velho já fazendo aí história, Rondônia fazendo história no nosso Conselho Nacional de Secretários. Mais tarde, nós vamos fazer uma pós-graduação em São Paulo, no CLP, Centro de Liderança Pública, e depois a gente faz um módulo fora do Brasil, na Universidade de Harvard, e o Eduardo sempre esteve por perto. Ora, como conselheiro, aqui em Goiás, por exemplo, eu costumo dizer que ele é o nosso conselheiro. Quando eu tenho um problema muito grave, uma situação muito difícil, só preciso ir lá, correr no WhatsApp, ligar para o Eduardo Deschamps, que com a experiência dele, tudo que ele estuda, o que ele lê e o que ele já viu, ele tem sempre uma orientação para me passar. Então, semana passada, eu participei de uma web do GAEP, Eduardo, que é uma coisa muito impressionante o que está acontecendo em Rondônia, que é a união dos poderes para encontrar soluções para os problemas educacionais durante a pandemia. E os problemas educacionais, eles, quando a gente fala neles, fala de alimentação, fala de segurança, fala da parte socioemocional, fala de habitação, fala de tudo, você sabe disso. Uma coisa vai puxando a outra, quando vê, você já está envolvido em todas as secretarias do governo. E aí, lá nessa web, eles me pediram se eu poderia hoje fazer as honras de falar e te apresentar, né? Te apresentar não é fácil, não. Tem que ter muita tinta nessa caneta para escrever deste secretário de Educação de Santa Catarina, que também é conselheiro do Conselho Nacional de Educação, um dos homens mais inteligentes que eu conheço,
E eu fiquei muito feliz quando eu vi que a relatoria do parecer número 5 estava com você. Inclusive, na web que eu fiz com o Rondônia, eles me pediram se eu poderia adiantar alguma coisa. Eu falei, olha, a experiência do Conselho Nacional na pessoa do Eduardo vai trazer uma proposta que vai nos dar múltiplas possibilidades em conseguir trabalhar de forma remota, não presencial, e também vai nos dar múltiplas possibilidades de não perder esse ano letivo, que é o que as pessoas têm muito medo, né? Vamos perder esse ano letivo. E aí, aproveitando, desejar a você uma boa reunião, dizer que aqui em Goiás seguimos fortes, na medida do possível, seguimos forte dentro desse movimento mundial que é essa pandemia, uma coisa tão difícil de ser explicada, que nunca ninguém ensinou, nenhuma faculdade nunca nos ensinou a ser secretário de Estado dentro de uma pandemia, mas aqui nós vamos trabalhando muito seriamente com as aulas pela TV, agora também pelo rádio, as apostilas, o transporte escolar leva as apostilas, e aí ele desce na sexta entregando as apostilas. Depois ele volta na quinta da semana que vem, busca as apostilas preenchidas e já deixa as novas apostilas nas casas. E são vários fatores que foram utilizados, inclusive sorteios de brindes, por exemplo, para professores com melhores práticas. Isso desafiou os professores, saíram dessa zona de conforto também e começou a estimular os professores. Eu vou dar um exemplo para você, de um professor de matemática que colocou um quadro no para-brisa do carro dele, né? E ele foi com esse carro lá para o sítio, abriu a porta traseira do carro, colocou o quadro e foi dar aula de matemática para 3 alunos sentados na distância de 1,5 metro de distância um do outro, e esse professor foi lá no sítio para dar essas aulas, porque os alunos estavam com muitas dificuldades. Então, eu acredito muito no poder que o professor tem de querer cuidar dos alunos neste momento, e acredito muito na força que a educação tem de fazer com que a gente possa ter uma retomada planejada, organizada, escalonada, agora a partir de agosto. Hoje nós tivemos a nossa primeira reunião do plano de retorno já, Eduardo, onde das 5 propostas já se optou pela número 5, nós temos 5 propostas na mesa, o grupo escolheu a proposta número 5, onde volta primeiro os alunos que não tiveram acesso a nenhum tipo de aula durante a pandemia, então estes sim poderiam retornar dia 1º de agosto, nós teríamos então 15 dias de aula somente com eles, esses meninos que a gente não conseguiu atingir com internet, mandou apostila, ele não fez exercício, entendeu? Então, nós ficaríamos 15 dias praticamente ali concentrados nessa faixa etária de meninos. E após os 15 dias, trazendo de volta aí a 3ª série do ensino médio, que é quem vai fazer o Enem esse ano, e a Secretaria de Saúde autorizando, os demais nós iríamos levando dentro de uma faixa etária de não mais que 30% da rede em sala. Essa já é para falar a verdade, essa já é a diagnóstica que nós temos. Estamos trabalhando em parceria com a Lina Kátia do CAED, ela vai fazer uma avaliação diagnóstica no retorno, para a gente saber onde está cada menino, cada turma, cada escola, e aí poder montar esse plano de retorno mais focado na parte pedagógica do que na parte da biossegurança. Eu estou ouvindo falar de milhões e milhões e milhões que se vai gastar para trazer essas crianças de volta, mas nós sabemos que com toda a segurança, mas também com um plano muito enxuto e muito possível de ser trabalhado ainda com a REAMP de forma remota, nós vamos conseguir aproveitar sim o ano letivo e ainda assim colher grandes aprendizagens, que é a aprendizagem tecnológica. Acho que os alunos nunca tiveram que se concentrar tanto em aprender o uso das tecnologias, alunos e professores, isso a gente não pode deixar de considerar. As relações socioemocionais têm sido muito importantes e a construção da autonomia, porque, de alguma forma, a responsabilidade que nós passamos também, ainda que sem querer, a esses estudantes, está trazendo e produzindo neles uma capacidade
de autonomia que antes eles deixavam muito por conta, eu tenho a escola, eu tenho professores, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e agora está ele lá e a família, né? Então é isso. Eduardo, seja muito bem-vindo ao estado de Rondônia, lindíssimo estado brasileiro, e é um prazer tê-lo sempre conosco. Um beijo, doutor Marcos, muito obrigada e sempre à disposição de vocês. Secretária, só um minutinho antes da senhora sair, a gente está muito feliz e honrado com a sua presença. A senhora está sendo ovacionada pelo pessoal da educação aqui, nós já estamos com mais de 1000 acessos na nossa sala do YouTube. O pessoal está mandando abraço à senhora, está muito feliz em vê-la aí no estado de Goiás como secretária de Educação. Meu muito obrigado por essa introdução e por nos reportar essas boas práticas que a senhora tem desenvolvido aí no estado de Goiás. Tá bom? Obrigada. Beijo para todo mundo. Amo vocês demais. Conselheiro, sem mais delongas, eu passo a palavra ao senhor, solicito que faça uma abordagem sobre esse parecer 5 de sua relatoria, uma abordagem da educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, o cômputo dessas horas aulas, como que vai ser, como que vai ficar, o que os conselhos de educação estadual, municipal, eles já podem fazer, já podem regulamentar, mais os gestores. Eu gostaria que o senhor falasse também da avaliação diagnóstica com o retorno das atividades, tá certo? E como a conselheira disse, antes do senhor falar, eu gostaria de dizer que o GAEP é um grupo de articulação de enfrentamento à pandemia na área da educação. Então, os órgãos de controle e de fomento de políticas públicas aqui do estado de Rondônia, Ministério Público do Estado, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública, nós formamos um gabinete exatamente para tratar das questões afetas à educação, para trazer uma ação uniforme, né, colaborativa, principalmente colaborativa, para trazer exatamente segurança jurídica ao pessoal da educação, aos usuários da educação e tudo mais. Tá? Agradeço a sua presença e a palavra está com Vossa Excelência. Muito obrigado, conselheiro. Obrigado, doutor Marcos. Bom, vocês descontam aí um bocado das palavras que a Fátima falou, né, a meu respeito, porque a gente é muito amigo, né? Então, certamente essa amizade vem de longa data, como ela disse, começou nesse processo todo lá do Concede, quando eu era secretário de Santa Catarina, a Fátima secretária de Rondônia, e para mim foi realmente uma grande honra, um grande prazer poder ter ido até Rondônia, né? Poder conversar. A gente levou o ministro, né, aquela vez, né, Fátima, para a reunião do Concede, e como ela bem lembrou, foi transmitida pela web, o que já foi um grande marco para a gente naquele momento, né? Queria cumprimentar muito o trabalho do GAEP e dizer em particular que esse momento é um momento que exige muito isso que está sendo feito aí em Rondônia, viu? Que é um momento de integração, de cooperação, de uma coordenação conjunta das ações que podem ser feitas, porque esse é um momento muito difícil para todo mundo, não é um momento novo, praticamente ninguém passou por isso. Eu estava muito acostumado com situações de emergência em Santa Catarina, inclusive quando eu fui reitor da universidade lá em Blumenau em 2008, a gente teve a maior tragédia climática da história do município, era final de ano letivo, e a gente teve que colocar a universidade, né, que eu era reitor, de uma hora para outra, de uma modalidade presencial para não presencial, né, através de atividades à distância, pelas plataformas, pelo ambiente virtual de aprendizagem da universidade, porque a gente não podia botar na rua, para chegar à universidade, 15 mil estudantes, que era o número de estudantes que a gente tinha dentro da instituição, né? A cidade não comportava isso depois daquela tragédia. Mas, obviamente, era final de ano letivo, ficou mais fácil da gente fazer o trabalho, mas também só pôde ser feito porque a gente conseguiu um trabalho de coordenação muito grande. Eu acho que esse papel, né, que o GAEP está fazendo nesse momento, ele é super importante. E, obviamente, surgem muitas dúvidas, né? Porque como é uma coisa que a gente nunca teve no Brasil, o máximo que se aproxima disso no Brasil recentemente, né? Quando ocorrem algumas greves um pouco mais longas na área pública, que normalmente giram em torno de 30, 40, máximo 60 dias, e na verdade nós já temos quase 90 dias, né, de paralisação das atividades presenciais nas escolas, e com um pouco mais de tempo que vai adiante, né? Como disse a Fátima,
A previsão em Goiás não é de retornar antes de agosto. Aqui em Santa Catarina, o governo ontem também passou essa informação. Talvez as universidades voltem um pouco antes, mas a educação básica não há previsão de retorno antes de agosto, o que vai bater praticamente 4 meses, né, sem atividades. E, além do mais, esse retorno não será um retorno como se esperava inicialmente, com todos os estudantes podendo voltar, né? Na verdade, vão haver muitas restrições de retorno, a gente vai conversar um pouco sobre isso na sequência, falar um pouco da experiência internacional, e com os cuidados importantes que devem ser tomados. Caso contrário, tem que fechar de novo. O que tem acontecido em alguns países que começaram a retomar as atividades educacionais, e em alguns deles estão retrocedendo, né, no retorno das escolas no modelo que estavam trabalhando. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o parecer. E, na verdade, esse parecer ele é uma das ações que o Conselho Nacional de Educação está procurando realizar para orientar a área educacional brasileira neste ano de pandemia. E esse vai ser um ano totalmente atípico, e nós precisamos buscar alternativas e soluções para que a gente consiga minimizar os impactos da Covid-19 na aprendizagem dos estudantes. Nós não vamos eliminar impactos, não tenhamos essa ilusão, não será possível imaginar que a gente consiga, mesmo depois da paralisação, retomar as atividades no nível da normalidade, muito pelo contrário. A gente vai ter que pensar alternativas, não apenas considerando o ano de 2020, mas o ano de 2021 também, e eventualmente até 2022. A gente já tem que ter esse pensamento mais amplo desse processo, né? E o parecer do CNE surge a partir de uma série de consultas que foram feitas ao Conselho acerca do que poderia ser feito ou não. Ele é um parecer que não cria, olha, não vou dizer nada, mas é praticamente nada novo. O que ele faz apenas é passar pela legislação e passar pelos pareceres do próprio Conselho, para que, a partir do que já está decidido, poder indicar os caminhos para esse caso em particular. Ele basicamente organiza o que já estava decidido pelo Conselho e encaminha para esse caso em particular, porque as consultas anteriores e os pareceres anteriores não lidavam com a situação da pandemia, mas nós, obviamente, olhamos para aquilo que foi já decidido, fizemos a interpretação de como isso se aplicava à pandemia. Então, por isso que ele vem num modelo de parecer, não vem nem no modelo de resolução, né? O outro fator é porque a competência, né, para tratar da questão, por exemplo, de calendário escolar, de dias letivos, de horas-aula, é dos próprios sistemas de ensino, né? O Conselho Nacional ele pode coordenar esse trabalho, harmonizar em nível nacional, mas é o Conselho Estadual, é o Conselho Municipal que tem a competência para tratar desse assunto, junto, obviamente, com as redes públicas e privadas. Então, o Conselho tem muito esse cuidado de fazer essa orientação. Então, o parecer ele começa numa lógica de tentar lidar apenas com a questão do calendário, mas ele expande um pouco. Então, ele passou a tentar responder a pergunta de como minimizar os impactos da Covid-19 na aprendizagem dos estudantes ao longo de 2020. E aí, o parecer abre, após, obviamente, todo o histórico, né, e algumas considerações iniciais, ele abre tratando de que o processo educacional tem como objetivo o atendimento dos direitos e objetivos de aprendizagem, competências e habilidades que estão previstas na BNCC e estão previstas nos currículos escolares ou nas diretrizes curriculares nacionais e nos currículos dos cursos de graduação e pós-graduação das universidades. A partir daí, falar em calendário ou falar em carga horária são meios de eu garantir que aqueles objetivos de aprendizagem sejam atingidos. Então, o CNE, ele abre o parecer dele falando dos objetivos de aprendizagem para esse ano, e ele dá um indicativo importante. Nós não conseguiremos, dadas as severas restrições que nós vamos ter e estamos enfrentando, nós dificilmente conseguiremos cumprir os objetivos de aprendizagem previstos originalmente nos currículos. Por isso que o CNE já indica que é importante que as redes, as escolas, elas revisitem os seus currículos, identifiquem quais são os objetivos de aprendizagem possíveis de serem atendidos nesse momento onde os alunos não podem ir à escola, e depois quais são os objetivos de aprendizagem que vão atender quando os alunos retornarem. Mas já levando em consideração que alguns desses objetivos de aprendizagem previstos originalmente para esse ano, eventualmente deverão ser deslocados para 2021, sendo que aí 2021 seria um ano um pouco mais carregado, entre aspas, né, de cumprimento, porque a gente talvez tenha condições
de ampliar um pouco mais a carga horária, de reorganizar um pouco mais a escola e de fazer uma recuperação daquilo que não foi possível realizar ao longo desse ano. Então, o primeiro fator que o CNE indica para os sistemas de ensino é esse: revisite seu currículo, avalie ele e verifique o que é possível ou não realizar esse ano e concentre naquilo que é possível realizar, priorize naquilo que é possível realizar. O segundo fator, então, a partir daí a gente entra na questão do calendário mesmo, tá? E aí, da reorganização do calendário, ou seja, da distribuição de como eu vou trabalhar esses objetivos de aprendizagem ao longo do ano, já surge uma novidade que está vinculada à MP 934, que já tem, a MP tem força de lei, né, a medida provisória tem força de lei, ela já está em vigor, e onde o Ministério da Educação propôs, né, o governo federal propôs a flexibilização dos dias letivos. Então, caiu por terra, neste momento, a necessidade de cumprimento de 200 dias letivos, mas se manteve a questão da carga horária. Então, a carga horária mínima de 800 horas da educação básica está mantida. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é o seguinte, é que antes você tinha 800 horas que deviam ser distribuídas, mínimas, que deveriam ser distribuídas ao longo de 200 dias letivos, o que significava 4 horas por dia. E esses 200 dias letivos era o mínimo que você tinha que trabalhar para cumprir essa carga horária. A partir de agora, não. A partir de agora, eu posso distribuir as 800 horas em menos dias, o que significa dizer que eu poderia trabalhar com mais de 4 horas por dia para cumprir a carga horária mínima. Não estou falando da escola de tempo integral, tá? Mas para cumprir a carga horária mínima. Então, já facilita, porque uma das formas de reposição de aulas será aumentar um pouco a carga horária diária, utilizar o contraturno, o que vai ajudar no processo de cumprimento da carga horária que ainda está prevista na LDB. Há discussões sobre flexibilização ou não da carga horária, mas no momento não há nada decidido a esse respeito. Bom, o outro fator que o CNE entra é que, como eu já disse, a competência de definição de como serão cumpridas essa carga horária, a questão dos currículos e de cumprimento do calendário escolar é dos sistemas de ensino. Então, o CNE entende que isso deve ser regulamentado pelos conselhos estaduais e pelos conselhos municipais, cada um dentro da sua autonomia, obviamente, mas o CNE dá alguns indicativos importantes de diretrizes para que isso possa ser realizado. E a gente vem para a forma do cumprimento dessa carga horária e dos objetivos de aprendizagem que devem ser previstos para esse ano, né? E aí a forma de cumprimento, o CNE aponta para 3 possibilidades. A primeira possibilidade, mais tradicional, é você fazer reposição de carga horária que não for cumprida neste período, onde os estudantes não podem ir até a escola, e você fazer a reposição de maneira presencial. Normalmente, após uma greve, né, eram feitas reposições utilizando sábados, dias não letivos como feriados, utilizar períodos de férias, de recesso escolar. Essa é a forma tradicional de lidar com isso. O problema é que essa forma tradicional tende a estender demais o ano letivo de 2020 dentro de 2021. Não há impedimento legal nem normativo para que o calendário de um ano letivo seja diferente do ano civil. Eu posso avançar no ano civil seguinte. Não tem problema isso. O problema que a gente aponta é que, como serão muitos dias, a gente vai chegar quase a 120 dias, você avançaria muito nas possibilidades de reposição dentro do ano letivo de 2021. Ou seja, para resolver 2020, eu vou comprimir 2021. Também não adianta nada a gente ficar com esse delay o tempo todo. Então, dentro do presencial, ainda de reposição presencial, então existe a possibilidade agora, com a queda dos 200 dias letivos, de eu aumentar um pouco a minha carga horária diária, de eu utilizar contraturno. Nem todas as escolas poderão fazer isso, porque algumas utilizam os turnos, né, todos com alunos, tá? E, além disso, nós temos o ensino noturno. O ensino noturno, eu não vou poder, certamente, fazer extensões de horários para durante o dia. Então, teriam que ser extensões utilizando sábados ou feriados ou recessos escolares e férias, inclusive. O que também não é muito recomendável pelo volume que a gente tem. Então, na verdade, a partir daí, o CNE aponta 2 questões adicionais, 2 possibilidades adicionais. A primeira delas, que durante o período em que os estudantes não puderem ir até a escola, possam ser realizadas atividades não presenciais, e aí é diferente de ensino à distância, depois eu vou explicar isso, atividades não presenciais, para que os estudantes possam manter o vínculo com a escola e eu possa, se quiser, a critério do sistema de ensino, computar essa carga horária de acordo com alguns critérios
para fins de cumprimento das 800 horas. E a terceira forma é uma espécie de forma híbrida, né? Que é permitir que, mesmo quando as atividades retornarem, as escolas possam continuar com atividades não presenciais em paralelo com as atividades presenciais para fins de cômputo de carga horária também, de acordo com alguns critérios que vão ser feitos. Essas são as três formas que o CNE, no parecer, aponta que os sistemas de ensino podem reorganizar o calendário escolar para fins de cumprimento da carga horária e para fins de cumprimento dos objetivos de aprendizagem. Bom, sobre as atividades não presenciais, é importante a gente ter em mente de que o CNE não está tratando de ensino à distância e não está tratando de homeschooling. Nenhuma desses dois itens está em discussão nesse momento. O que o CNE indica é que, como existe a possibilidade legal de realização de atividades à distância, por pareceres do CNE, como existe a possibilidade de atendimento domiciliar, é um decreto federal que trata disso para situações onde o estudante não possa ir até a escola, nós juntamos essas duas autorizações legais para indicar a possibilidade de realização de atividades não presenciais, que é o quê? Fazer a escola chegar até o estudante, uma vez que o estudante não pode ir até a escola. Bom, sobre esse aspecto, é importante a gente ter em mente que nós não estamos falando apenas, o EAD já pressupõe uso de tecnologia, tá, gente? Nós não estamos pressupondo o uso de tecnologia necessariamente. A Fátima acabou de indicar uma forma como o Goiás está trabalhando sobre esse assunto, que é super importante. Viu o que ela falou? Olha, o transporte escolar leva a apostila e depois ela recolhe a apostila preenchida. Isso não é necessariamente usar a tecnologia da informação e comunicação. Você pode até fazer orientação por WhatsApp, mas isso não é a única forma de fazer. Então, a gente utilizou o termo atividades não presenciais, a gente pensou até em chamar ensino remoto, mas acabamos optando por atividades não presenciais para dizer o seguinte, são atividades pedagógicas que você realiza com o estudante, com ele não estando na escola, com ou sem uso de tecnologia. Esse é o tema que o CNE tratou. E, a partir daí, a gente vai falando dessas atividades não presenciais de acordo com cada uma das etapas e níveis da educação no Brasil. Então, por exemplo, quando a gente fala do nível de educação básica, e a gente está falando de educação infantil, a educação infantil é um pouco mais complexa por vários fatores. O primeiro deles, porque, na verdade, não há uma autorização legal expressa sobre realização de atividades à distância no caso da educação infantil. Mas o CNE aponta algumas alternativas de saídas para isso. A primeira delas, em relação à questão do cumprimento de carga horária. A educação infantil, de 0 a 3 anos, não há obrigação de matrícula na escola. Portanto, nós não estamos falando desse caso. Mas de 4 e 5 anos, a pré-escola já é obrigatória a matrícula. Bom, e neste caso é obrigatório 800 horas. Tá? Como, no caso da educação infantil de 4 e 5 anos, o estudante, ele precisa ter, está na lei também, 60% de frequência, mas não existe retenção de estudante na educação infantil, portanto, eu não reprovo ninguém na educação infantil por frequência, ou por não ter cumprido a frequência, há o entendimento de que os 60%, entendimento do CNE, de que os 60% de frequência previsto na lei, diz mais respeito à obrigatoriedade do pai levar a criança para a escola do que necessariamente a frequência da criança em si. Então, o que o CNE aponta? Uma saída, se não houver flexibilização da carga horária na legislação, uma saída é que você cumpra 60% dessa carga horária de maneira presencial, 480 horas ao longo do ano, e que as outras 320 horas possam ser realizadas através de atividades não presenciais. Mas o que seriam atividades não presenciais para crianças de 4 e 5 anos? Porque a gente não vai deixar uma criança dessa idade na frente de um computador, na frente de uma televisão, numa tela de celular. Não é essa a ideia. Essas atividades envolveriam orientações que a escola encaminharia para as famílias num processo de integração entre escola e pais, e não significa fazer o pai substituir o professor, é o professor orientar o pai de que tipo de atividade ele pode fazer com a criança de 4 e 5 anos, de tal maneira que a mantenha estimulada a desenvolver
uma série de competências e habilidades que ela não possa perder e não tenha retrocesso educacional. De tal maneira que, quando ela voltar para as atividades presenciais na escola, com a presença do professor e assim por diante, ela consiga se recuperar de maneira mais rápida. Então, nós não estamos falando de dar aula para crianças pequenas, nós estamos falando de orientar os pais a mantê-las estimuladas com jogos, com brincadeiras, com atividades lúdicas que permitam a criança aprender. Essas atividades, o nosso entendimento é que poderiam ficar dentro dessas 320 horas, sem problema nenhum, porque elas não precisariam computar como atividades obrigatórias, sendo que as outras 480 horas nós entenderíamos seriam obrigatórias do ponto de vista de realização de forma presencial depois na escola, quando puder ter o retorno, tá? Mas isso depende também das condições de atendimento e, obviamente, de mudanças da legislação, se for o caso, de flexibilização da legislação, se for o caso. O segundo aspecto já entra no ensino fundamental, anos iniciais, principalmente que é a etapa da alfabetização. Da mesma forma que na educação infantil, mas aqui eu já posso utilizar atividades à distância, porque a lei permite, em situações emergenciais, mas para a mesma forma do que da educação infantil, aqui eu preciso da mediação de um adulto. E é difícil você transformar de uma hora para outra um pai num alfabetizador. Então a ideia, de novo, continua sendo que possam ser realizadas atividades com as crianças, que sejam orientações das escolas para os pais para manter as crianças estimuladas. Existem plataformas de alfabetização, leitura de livros, gravação de vídeos que possam estimular as crianças nesse processo de alfabetização. Mas certamente elas não serão totalmente alfabetizadas, algumas até talvez sim, mas não serão totalmente alfabetizadas nesse período. É importante depois também que exista uma prioridade de retorno para essas crianças às atividades presenciais. O Fundamental 2 do ensino médio é mais fácil, a criança, os jovens já têm mais autonomia, dá para fazer muita coisa em termos de atividades não presenciais, que estão todas listadas no parecer do CNE. Da mesma maneira, em relação à educação superior, que já tem uma tradição de EAD, então, nesse caso, também são questões de utilização de plataformas. Eu tenho 2 filhos em casa, um que está no 9º ano do Fundamental, o outro que está no 1º ano da universidade, ambos estão estudando desde o início da pandemia, com atividades não presenciais, com atividades através de plataformas em casa, tem funcionado bem. É óbvio que eles não conseguem desenvolver tudo aquilo que poderiam desenvolver se estivessem tendo aulas na universidade ou na própria escola, mas têm conseguido superar nesse momento e mantido o vínculo. Por que a gente insiste da importância de ter atividades não presenciais nesse momento? Muitos perguntam assim, eu não poderia simplesmente esquecer esse ano letivo e começar tudo no ano que vem de novo? Olha, a gente insiste que é importante manter algum tipo de atividade por 3 fatores. Primeiro fator, de que se eu não fizer nada agora, mesmo que eu não considere o ano letivo perdido, que eu queira recuperar tudo do ponto de vista presencial quando eu puder voltar, eu vou avançar muito no ano 2021, vou comprometer 2020 e 2021. Então, a gente não gostaria que isso acontecesse. Segundo, há retrocesso educacional se eu mantiver por muito tempo os estudantes sem qualquer tipo de atividade escolar. Isso tem pesquisas internacionais que apontam. Então, é importante que eu mantenha o mínimo que seja de atividades escolares com os meus estudantes, para que ele não tenha retrocesso escolar. E o terceiro fator é perda de vínculo, né, com a escola. Ou seja, quando o estudante fica muito tempo sem contato com o professor, com a escola, perde o vínculo, principalmente para jovens do ensino fundamental, do ensino médio e para jovens da universidade, a tendência de evasão e abandono cresce muito. E, aliás, esse é um dos fatores que a gente entende que precisam ser tratados no retorno às atividades presenciais, que é a busca ativa dos jovens e estudantes, porque muitos podem se perder nesse caminho e acabar não retornando para a escola, tá? Então, esses são fatores importantes. E se eu considerasse, por exemplo, que eu vou dar como perdido o ano de 2020 e vou começar tudo de novo em 2021, bom, primeiro que eu não sei como é que vai estar 2021, a gente não sabe, porque a previsão de vacina não está dada ainda, é possível que aconteça só na metade do ano que vem. E por outro fator, é porque eu perco o fluxo, né? Ou seja, é como se eu tivesse uma turma a mais dentro de todas as redes, tá? E nem todas as redes estão com capacidade para fazer esse atendimento. Eu vou ter graves problemas de fluxo, nenhum país está tratando dessa maneira. Os países do hemisfério norte que eventualmente encerraram anos letivos estavam no final do ano letivo, nenhum país no início do ano letivo está dando perda para o ano letivo. A gente precisa utilizar várias ferramentas para poder organizar isso, tá? Bom, depois a gente vem para a questão, o parecer do CNE fala da avaliação,
Esse foi o item que não foi homologado pelo Ministério da Educação quando fez a homologação. Ele pediu o reexame do CNE só desse item, o restante tudo está homologado, mas a gente já identificou qual é o problema, é um problema relativo lá ao Enem, não invalida o texto que está colocado lá, nós vamos fazer um pequeno ajuste e, na sequência, devemos remeter ao Ministério da Educação para uma nova homologação dessa parte apenas que falta, tá? E, ao final do parecer, a gente indica as diretrizes, né, para a reorganização do calendário e, principalmente, para a retomada das atividades presenciais. Na retomada das atividades presenciais, o CNE entende importante que exista um período de acolhimento, não dá para a gente retornar com os alunos e já começar a dar aula para eles imediatamente, tem que ter um tempo de cura, né, de todo o processo que a gente está passando, dos professores, dos estudantes e dos pais, tem que fazer uma avaliação diagnóstica, como a Fátima já falou, porque nem todos os estudantes vão estar na mesma condição nesse momento, então a gente precisa avaliar e fazer quase que um plano individual para cada estudante de recuperação, fazer o processo de recuperação, fazer um processo de revisão e organizar as atividades daqui para diante, né? Importante salientar que o CNE, nós estamos até falando agora de uma outra nota técnica que o CNE deve elaborar, explicando um pouco mais sobre a avaliação diagnóstica, sobre alguns fatores no retorno das atividades presenciais, mas o CNE não se manifesta sobre questões sanitárias, sobre questões logísticas que envolvem a retomada das atividades. Isso não é papel do CNE. O CNE pode falar sobre questão pedagógica, mas é importante lembrar, como já disse a Fátima, que tem vários fatores envolvidos com isso. Qual é o espaço que eu posso ter entre alunos? Quantos alunos eu posso ter em sala de aula? Eu provavelmente não vou poder voltar com todos os alunos no mesmo dia. Vou ter que priorizar se vai voltar primeiro educação infantil, vai voltar ensino fundamental, vai voltar ensino médio. Na universidade, quem volta primeiro? Vai ser as atividades de estágio ou não atividades de estágio? Como disse a Fátima, eu também entendo, é preferível voltar primeiro com quem não teve nenhum tipo de atividade nesse momento para tentar nivelar e depois fazer o retorno com a etapa que você quer que a rede achar mais adequada, né? Tem questões relativas à alimentação, alguns países que estão trabalhando com retorno, os alunos não podem sair da sala para comer, devem receber todo o material higienizado, levar comida de casa, tem espaçamento dentro da sala de aula, não pode sair no intervalo. Como é que você faz o transporte escolar? Hoje o pessoal da Undime aqui de Santa Catarina estava me mostrando qual é o planejamento deles. O ônibus que cabe 48 alunos vai começar a operar com 12. Quer dizer, como é que eu faço esse processo todo, se eu já tinha uma estrutura, às vezes, muito precária, né, de fazer atendimento? Então, todos esses são fatores que necessitam de um protocolo, no nosso entendimento, que seja elaborado pela pasta da saúde em conjunto com a pasta da educação. É um protocolo sanitário e um protocolo logístico, né, de operação da escola para verificar quais são as condições de funcionamento, tá? Bom, esse é o apanhado mais geral, agora eu fico super à disposição de vocês aí para perguntas, né? Eu acho que nas perguntas a gente vai tirando as principais dúvidas que o pessoal tem, tá? Doutor Marcos, está com o senhor de volta, eu estou à disposição para responder as perguntas que apareceram. Correto, conselheiro. Muito obrigado pela explanação. Eu gostaria só de agradecer a audiência dos colegas. A gente está com tive informação aqui, com quase 2.000 internautas assistindo ao vivo aqui a fala do conselheiro. Então, isso é uma grande satisfação para o Ministério Público. A gente fica muito feliz em atingir tantas pessoas desse jeito. Agradecemos aí doutor Rudinei, doutora Vera, que está online, a doutora Yara, lá de Vilhena, que está selecionando as perguntas do chat para me encaminhar, o secretário de Estado, Suame, de Estado da Educação, agradecemos ele, agradecemos os secretários municipais que também estão nos assistindo, professores, mas vamos lá. Acabo de ser informado que estamos com mais de 2.000 acessos agora. Conselheiro, sobre o sistema híbrido, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, até porque me parece que as atividades não presenciais, mesmo com o retorno das atividades presenciais, elas permanecerão, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Gostaria que o senhor também nos dissesse sobre essas pessoas qual que está sendo a estratégia nacionalmente dessas pessoas que não estão tendo qualquer tipo de acesso a material impresso, a plataformas digitais, né? Ou seja, neste período está totalmente alheio ao ensino. E as boas práticas que o senhor tem visto, inovadoras, a gente tem algumas aqui, o pessoal
tem dado aula em televisão, rádio, material impresso, encaminhando, né? Nós vimos a secretária de Goiás está mandando material impresso pelo transporte escolar. Gostaria que o senhor nos dissesse o que o senhor tem visto de inovador país afora a respeito desse ensino não presencial, e também eu reafirmo ao senhor que o Ministério Público luta, né, conscientiza as pessoas para a manutenção do vínculo com a escola. A gente acha isso muito, mas muito importante. O aluno não pode perder esse vínculo, e a gente sabe que daqui a pouco teremos uma demanda muito grande de evasão escolar, né? Vamos nesse primeiro bloco, daqui a pouco já tem um monte de pergunta aqui, que eu vou passar para o senhor. Então, vamos lá, vamos por partes. Sobre o sistema híbrido, né? Eu acho que eu acabei não falando, doutor, mas acho que é super importante colocar, o CNE também colocou no parecer, e isso a gente está trabalhando aqui em Santa Catarina, inclusive junto com o Ministério Público aqui de Santa Catarina também tem sido muito parceiro aqui no trabalho que está sendo realizado, que é a gente tomar o cuidado para que as atividades não presenciais também não virem terra de ninguém, né? Ou seja, qualquer coisa agora passe a computar, né? Então, a gente criou dentro do parecer do CNE, e aqui em Santa Catarina detalhou um pouco mais, o que a gente entende que precisa ser registrado para que você possa computar essas atividades não presenciais para fins de carga horária. Porque senão, como bem disse um promotor aqui, daqui a pouco uma escola joga lá um vídeo de 5 minutos no YouTube e vai querer computar uma aula inteira para isso, né? Não é essa a ideia que se tem. Óbvio que não se trata de transpor uma aula presencial para uma aula não presencial, que isso também não é viável. Eu não consigo imaginar, vamos imaginar que eu tenha 50 minutos de aula presencial, eu vou fazer 50 minutos de aula online, né, com o professor falando numa plataforma, ninguém aguenta. A gente até aguenta em parte, mas ficar 4 horas, né, de uma manhã inteira com o estudante eventualmente numa plataforma tendo aula também não vai ser produtivo, né? Então, o que a gente tem indicado é o seguinte: o importante é que quando eu planejar uma atividade não presencial, eu primeiro diga qual é o objetivo de aprendizagem que eu quero atender. Esse é o foco. O que eu quero atender com ele? Depois eu vou fazer a indicação de que tipos de práticas pedagógicas ou métodos ou meios que eu vou utilizar para que esse objetivo de aprendizagem seja atingido. Então, pode ser uma aula online de 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, se for o caso. Pode ser um exercício dirigido que é passado para o estudante, pode ser uma atividade numa plataforma, pode ser uma atividade numa apostila, pode ser um livro, uma leitura de um livro, pode ser uma leitura de um texto, pode ser assistir um programa de televisão, pode ser assistir ou escutar um programa de rádio, pode ser um videozinho que eu vou mandar pelo WhatsApp. Isso eu tenho que indicar. Na sequência, eu vou indicar em que período isso vai ser feito, né? Não é simplesmente dizer que vai ser uma aula no dia XYZ. Essas atividades, para atingir esse objetivo de aprendizagem, poderá ser feito em tal período. Por quê? Porque mesmo onde existe conectividade, nem sempre a conectividade se realiza. Então, às vezes eu estou aqui conectado, a nossa conexão aqui pode cair daqui a pouco. E aí como é que fica? Quer dizer, se o aluno perdeu a conexão, ele não vai ter essa atividade realizada? Não. Então eu vou dizer o seguinte, olha, você tem essa conexão, a gente vai fazer isso, se você não conseguir assistir, vai ter o vídeo disponibilizado no canal X, você vai poder fazer essa atividade entre os dias tal e tal. Como disse a Fátima, numa semana o ônibus leva, o transporte escolar leva a apostila, na outra semana ela recolhe, ou seja, são atividades feitas ao longo de uma semana. Na sequência eu preciso registrar como é que eu vou computar que essa atividade foi feita, até para fins de cômputo de frequência, né? Em que pese o aluno não está indo à escola, mas é como se a escola tivesse indo até ele. Então, eu tenho a lógica da frequência de atividades que estão sendo feitas. E, finalmente, como é que eu faço a avaliação? Então, esses critérios eles são super importantes para serem registrados, para que não se compute qualquer coisa como sendo aula dada, carga horária cumprida, porque tem que ter um objetivo, né, um sentido pedagógico para aquilo que está sendo feito. Por isso que a gente fala muito que o centro desse processo são os objetivos de aprendizagem. É muito provável que eu não consiga, suponha que eu tivesse 2 meses parado, considerando 4 semanas por mês, considerando 5 dias por semana, eu vou ter aí 200 horas, tá, mais ou menos, de aulas, né? Seriam aulas presenciais. Significa dizer que eu vou conseguir dar 200 horas de maneira não presencial. Talvez eu vá fazer uma carga horária um pouco menor e ter que recuperar alguma coisa depois no período presencial. Vai depender muito da capacidade que eu tenho de me organizar. O sistema híbrido ele vai ajudar um pouco isso também, porque como o retorno não vai ser um retorno igual, vou dar um exemplo, né? São Paulo, o secretário Rossieri, que foi meu colega, né, como secretário, depois foi ministro da Educação, era presidente do CNE,
colega agora do secretário Suame, a quem eu quero mandar um abraço. A vida de secretário de educação, de secretários municipais não deve estar fácil, né? São Paulo fala, por exemplo, em retornar com 20% dos alunos por dia. Ou seja, os alunos, na verdade, iriam um dia por semana para a escola, que é onde eles vão tirar as dúvidas, ter um atendimento diferenciado, mas vão continuar com as atividades não presenciais, pelas diversas plataformas e formas com que São Paulo está trabalhando, né, ao longo da semana. Então, esse é o caso típico de sistema híbrido, porque eu não vou conseguir voltar com todos os alunos ao mesmo tempo. E, eventualmente, esse sistema vai ser, basicamente, um cômputo, né, de atividades que eu vou conseguir fazer presencialmente com atividades que eu vou continuar realizando de maneira não presencial, tá? A vantagem do sistema híbrido é que, a partir do momento que eu tiver pelo menos um momento de contato do professor com o aluno presencialmente, eu consigo corrigir algumas deficiências que eu tenho na atividade não presencial que eu não conseguiria fazer em situações anteriores, tá? Mas isso é que é importante a gente fazer esse trabalho. Sobre as pessoas sem acesso, né? Bom, é óbvio que as redes, gente, parece uma eternidade, mas do ponto de vista de reestruturação educacional é pouco tempo, tá? As redes estão se reestruturando no espaço aí de 2 meses e meio, 1 mês e pouco, elas tiveram tempo de pensar para começar a colocar algumas questões no ar, né? E eu acho que tem conseguido fazer isso de maneira brilhante. A dedicação dos professores, como disse a Fátima, a dedicação dos gestores escolares nesse momento é uma coisa impressionante, da mesma maneira como das famílias, tá, gente? Em que pese a gente, de vez em quando, receber aqueles WhatsApp, né, de pai e mãe reclamando de dar aula e tal, a maioria das famílias está trabalhando, pegando junto, porque tem a consciência de que não pode deixar seu filho retroceder do ponto de vista educacional. É óbvio que as pessoas sem acesso, elas têm que ser tratadas de maneira muito diferenciada. Aliás, isso é um ponto importante. Este é o momento que a gente não vai conseguir tratar todo mundo de maneira igual. A única forma de tentar tratar todo mundo de maneira igual é não fazer nada. E mesmo assim vai gerar desigualdade. Porque o estudante que tem mais condições em casa, mesmo que não tenha atividade escolar, ele vai fazer alguma coisa. E o estudante que não tem nada vai continuar não tendo nada mesmo. Então agora é o momento da gente fazer, principalmente neste momento em que eu não posso ter o aluno na escola, atender quem eu consigo atender e fazer um planejamento para quem eu não consigo atender. Esse planejamento é um esforço adicional com esses, utilizando principalmente a rede de proteção social que existe, utilizando, se for o caso, o WhatsApp, alguma forma de comunicação com o estudante, entregas de materiais impressos e assim por diante, mas ainda assim, aqueles que eu não consegui mesmo atender nesse momento, é os que devem ter prioridade no retorno. Esses eu vou precisar fazer o nivelamento ao retornar. Portanto, se eu não posso voltar com todo mundo, é importante que eu comece a pensar que é mais negócio eu voltar primeiro com aqueles que não tiveram nada, para que eles pelo menos tenham algum tipo de recuperação nesse processo, e essa é uma recuperação que vai se estender por muito tempo, tá, gente? Não apenas nesse ano, mas nos próximos anos também. Isso não é uma questão que a escola escolheu fazer. Essa não é uma questão que, nós vamos aumentar a desigualdade nesse momento. A desigualdade já estava posta antes, e ela tende, essa mesma desigualdade é um dos fatores que nos dificultam poder atender todo mundo de maneira adequada nesse momento. Vamos tentar verificar o que é possível fazer. O meu vice-reitor, né, na época que eu era reitor da universidade, era um cirurgião, e ele dizia sempre para mim, quando a gente enfrentava situações de emergência, né, quando começa uma hemorragia no meio de uma cirurgia, eu boto o dedo lá para estancar a hemorragia. O dedo é a melhor solução? Não é, mas é a possível naquele momento para que eu ganhe tempo para ver o que eu vou fazer para aquela hemorragia estancar de vez. É um pouco o que a gente está fazendo agora. A gente não está botando o melhor que a gente pode colocar. A gente está fazendo um tampão para tentar minimizar o que eu preciso recuperar na sequência. Esse é o fator principal desse processo, né? E, finalmente, sobre boas práticas inovadoras, o parecer de CNE não tentou ser muito prescritivo para dar um pouco de liberdade de inovação, porque as redes conseguem fazer muita coisa bacana. Então, assim, dá para falar de muita coisa legal que está sendo feita, né? Tem gente utilizando rádio, tem gente utilizando televisão, tem gente utilizando entrega de material impresso, como a Fátima falou. No caso, por exemplo, de Londrina, eu sempre cito esse caso, a secretária de lá, Maria Tereza, foi colega da Fátima e minha colega no MBA que a Fátima falou, que a gente fez lá do CLP e de Harvard, né? Ela foi uma das primeiras que começou um processo, ela comprou chips de celular, e fez um acerto lá com a companhia de telefonia. Eles pagam um valor por um pacote de dados que é exclusivo para a área da educação, que eles entregaram para todas as famílias, tanto da educação infantil quanto fundamental. O registro de atividades é feito através de uma agenda que é preenchida pelos pais, no caso
da educação infantil. Assim, ó, tem muita coisa bacana sendo feita, tá? Cada rede está achando a sua solução, e essas são as soluções customizadas de acordo com cada característica. Não dá para a gente imaginar que a solução dada em Santa Catarina, por exemplo, num determinado centro, com uma determinada condição, será a mesma solução que vai ser dada em Rondônia em relação aos territórios indígenas, por exemplo, a educação indígena, né? Que é completamente diferente o tipo de ação que você vai fazer. Então, a gente vai ter que ter muita, como é que eu vou dizer, muita flexibilidade nesse momento, mas sempre procurando olhar aquilo que pode ser olhado, que é a questão dos objetivos de aprendizagem, né? Então, tem muita prática inovadora sendo feita, muita gente pensando sobre isso, mas o mais importante talvez seja o engajamento que os professores estão tendo nesse momento. Tem uma pesquisa feita pelo Instituto Península de São Paulo, que aponta, no Brasil inteiro, que 8 em 10 professores não se sentem preparados para trabalhar com atividades remotas ou não presenciais. Mas o mais bacana é que a pergunta seguinte é: o que você gostaria de ter capacitação nesse momento? E eles pedem exatamente isso, que eles querem, mesmo o grupo de professores, quer ter essa formação para poder manter o vínculo com os seus estudantes, porque essa perda de vínculo é terrível da escola com o estudante. E para finalizar essa primeira parte, lembrar que a perda de vínculo não tem apenas impactos educacionais. A perda de vínculo, a escola é um ente de proteção social importante. Ela é uma rede de proteção importante. A perda de vínculo pode aumentar muito os casos de violência doméstica, os casos de violência com a criança, os casos de automutilação de jovens, os casos de suicídio. Ou seja, a presença da escola, da forma que for, por internet, sem internet, com algum tipo de, sabe, com a entrega de material impresso e recolhimento na semana seguinte, olha só o que pode acontecer. Eu mando o material para casa. O estudante pressupõe que ele vai fazer as atividades. Eu passo na quinta-feira seguinte para pegar o material e o material não é entregue, alguma coisa tem de problema naquela casa. Então, essas são as questões que a gente vai criando a rede de proteção, que é tão importante para a escola poder criar, e que eu sei que o Ministério Público tem uma atenção super importante em relação a essa defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Conselheiro, sabe as palavras, realmente o vínculo da escola com o aluno é muito importante, tem estrita relação com a violência. E a gente já tem trabalhado e verificado aí uma cifra negra, ou seja, casos de violência contra criança e adolescente que não têm chegado mais às instâncias do Estado em razão do isolamento social. Mas vamos à frente aqui. A doutora Yara passou para mim um bloco de perguntas do chat do YouTube, e ela coloca assim, no primeiro bloco: como será a contabilização das atividades não presenciais? Aí já tem um vínculo com a pergunta da promotora de Machadinho, doutora Nayara, que diz no sentido de que se essa regulamentação já deve ser feita pelos conselhos estaduais, uma regulamentação mínima, né? Conselhos municipais, gestores, como que seria isso? A sugestão quanto à oferta de atividades não presenciais para a educação especial, né? O que o senhor tem visto, o que o senhor sugere em relação à educação especial? E no ensino superior, como fazer naqueles casos em que há necessidade de atividades práticas, né? Acredito que laboratório, aquela questão toda que a gente sabe que precisa da presença da pessoa. Está com a palavra, conselheiro. Então, vamos lá. A contabilização, um pouco eu já falei, né? Você tem que ter os critérios de contabilização, e a partir daí o conselho pode definir se ele vai aceitar uma carga horária cheia, não vai aceitar uma carga horária cheia. Isso é uma definição, já utilizando ali a resposta da segunda pergunta, né? É uma regulamentação a ser feita pelos próprios conselhos, tá? O CNE não deu limites. Quando a gente discutiu o parecer, muita gente perguntou, vamos limitar 25% da carga horária, vamos limitar... A gente não limitou esse processo, com exceção lá da educação infantil, porque pelos fatores que eu já expliquei antes, mas nesse caso aqui não há limitação, a limitação pode ser feita pelo próprio órgão, né, regulador do sistema de ensino, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal. Acho que não deveria ter esse tipo de limitação do total de horas, porque a gente não sabe o tempo que vai durar esse processo. Mas, obviamente, os critérios para cômputo devem ser considerados pelo próprio Conselho na sua regulamentação própria. O parecer do CNE, em que pese ele ter força normativa, ele, neste caso, precisa ser confirmado por cada um dos conselhos, tá?
Conselho Estadual e Conselho Municipal, que podem simplesmente, nós recepcionamos o parecer na íntegra, ou nós vamos fazer dessa ou daquela maneira. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, né, o responsável pela relatoria do parecer aqui no Conselho Estadual sou eu. Justamente ontem eu já encaminhei, né, após a homologação, eu estava aguardando a homologação do parecer, eu já encaminhei para os meus colegas conselheiros aqui, até para o Ministério Público já dar uma olhada, a primeira minuta da resolução que vai regulamentar a organização do calendário e a recepção daquilo que está colocado pelo Conselho Nacional. Nós já tínhamos aqui uma resolução que trata do regime especial de atividades não presenciais. Tá? Isso já está regulamentado aqui em Santa Catarina. Agora vem o fator de como é que eu organizo também as atividades presenciais na questão do calendário, já olhando aquilo que foi colocado. Então, sim, doutora, precisa da regulamentação própria do Conselho. O Conselho de Minas já regulamentou, vários outros conselhos já fizeram regulamentação, inclusive antes do parecer ser homologado, nem precisaria ser homologado para isso. A gente resolveu esperar um pouco aqui, porque as atividades estavam andando, né? Na educação especial, de fato, é um fator mais específico, né? Mais complexo. O parecer do CNE, ele trouxe recomendações que foram feitas pela equipe do CNE que trata com educação especial, que está lidando, inclusive, agora com uma nova diretriz, né, para a educação especial no Brasil, deve ser colocada em consulta pública em breve, se é que já não foi colocada, a última reunião a gente decidiu que iria para consulta pública. Aqui a gente indica a importância da manutenção, né, do professor que realiza o atendimento educacional especializado na escola e que ele possa procurar estabelecer um diálogo com as crianças, né, e adolescentes da parte da inclusão. Não é uma coisa que será simples, porque a limitação já é complexa quando eu tenho a criança com deficiência na escola. Nesse caso agora, onde a relação se dá de maneira remota, é muito mais complexo. Muito provavelmente, essas crianças e adolescentes necessitarão de um atendimento muito mais especial no retorno das atividades escolares. Muito provavelmente já existe, né, a lógica do atendimento educacional especializado no contraturno, aí vai ter que ter um esforço maior para a gente poder superar as lacunas que vão ficar desse processo, tá? E, finalmente, sobre atividades práticas na educação superior, o parecer do CNE, que agora foi homologado pelo MEC, portanto, já passa a valer sim, porque o CNE, nesse caso, é órgão normativo do Sistema Federal de Ensino, tá? Principalmente no caso da educação superior. O que o CNE indicou foi o seguinte, primeiro, sim, existe a possibilidade de substituir atividades de estágio e atividades práticas que possam ser realizadas sem prejuízo pedagógico de forma não presencial. Eu já vou citar alguns exemplos disso. Isso vale também para cursos de formação de professores e vale também para os cursos de formação técnica de nível médio. O que a gente entende por realizar atividades não presenciais de estágio e de laboratório? Aquilo que possa ser feito, como eu já disse, sem prejuízo pedagógico. Vou dar um exemplo. As escolas estão atuando de maneira não presencial. Não tem motivo para que eu não possa computar atividade de estágio de um aluno de licenciatura que esteja atuando na escola nesse formato não presencial. Ele está atuando, é uma forma de eu trabalhar educacionalmente, tá? Mesmo que ele não esteja presente lá na escola. Vamos pegar um outro exemplo? Os escritórios de advocacia, de maneira geral, operando em home office. Tá? Não vejo por que um estudante de direito que esteja fazendo estágio no escritório de advocacia não possa computar atividades que ele faça em home office do ponto de vista de carga horária de atividade de estágio. Então, o entendimento do CNE é tudo aquilo que pode ser feito por teletrabalho, eu possa computar para estágio. Aquilo que não puder ser feito por teletrabalho ou não possa ser feito remotamente, aí eu vou ter que fazer o cômputo de atividade presencial. Nesses casos de coisas que não possam ser feitas de maneira remota, sem prejuízo pedagógico, o aluno, obviamente, vai ter que realizar essas atividades no retorno das atividades presenciais da universidade. As universidades de Santa Catarina estão fazendo isso. Inclusive, ontem, o próprio governo do estado já indicou. Aqui, em que pese o governo do estado ter determinado que as aulas da educação básica só voltam em agosto, ele fez 2 indicações para o ensino superior. Muito provavelmente em julho já poderão voltar as aulas do ensino superior, mas agora em junho já poderiam voltar atividades de estágio e de laboratório, desde que cumpridas um certo protocolo sanitário, para que a gente não fique prendendo esses estudantes nessas atividades, né? E aqui nós estamos, inclusive, discutindo uma outra coisa, em que pese digamos assim, o impedimento
de que sejam realizadas atividades presenciais pelas universidades nesse momento, mas surgiu uma questão interessante esses dias de uma universidade. Olha, mas suponha um setor onde a empresa esteja autorizada a funcionar pelo governo, é um setor essencial, onde, garantidas as condições sanitárias, garantidas as condições de seguro, o estudante poderia estar operando como estagiário naquela empresa. Eu não poderia computar essa carga horária agora? Aí não se trata nem de computar a carga horária não presencial. Se trata de computar uma atividade presencial num espaço que existe autorização legal. Se houver impedimento de que estudantes com determinada idade estejam naquele local, ou que exista algum tipo de impedimento sanitário, não posso contar. Mas se houver a possibilidade de ele estar lá, o entendimento que a gente tem aqui é que possa ser computado. Isso o parecer do CNE não tratou, mas a gente está tratando aqui em Santa Catarina, a gente deve discutir isso na reunião do Conselho Estadual na próxima semana. Mas, de novo, o parecer do CNE aponta isso. O que puder ser feito por teletrabalho, você poderia computar como estágio. O que puder ser feito como atividade remota de laboratório, você pode computar como estágio. O que é uma atividade remota de laboratório? Só para finalizar, para dar exemplos de cada caso, né? Eu, quando lecionava na universidade as disciplinas mais duras, né, na área de engenharia, eu tinha uma disciplina de eletrônica de potência que tinha 4 horas práticas por semana, 4 horas teóricas por semana, 2 horas práticas. Essas 2 horas práticas eu fazia metade dessa carga horária com simulações em computador com os alunos e metade no laboratório. Portanto, essa carga horária de simulação eu já posso contar. A de laboratório tem que ser feito lá presencialmente? Não. Aí eu teria que fazer a recuperação no retorno das atividades. Mas há casos de universidades onde os laboratórios podem ser operados remotamente. Isso foi colocado, inclusive, pelo secretário de Educação Superior do MEC, o Wagner, e você poderia fazer o cômputo dessa carga horária. Então, é muito importante, isso, obviamente, com acompanhamento do conselho local, a gente ter sempre a ideia de que não dá para a gente dizer que é 0 ou 100. Tem sempre uma zona sombreada nesse processo, para que a gente não tenha também prejuízo do ponto de vista de fluxo para o estudante, né, e para o formando, que a gente consiga computar, obviamente, com os devidos cuidados do ponto de vista sanitário, do ponto de vista pedagógico, mas que a gente possa ter alternativas nesse momento. Correto, conselheiro. E são muitas perguntas, conselheiro, mas a gente tem que, dentro de 15 minutos aí, encerrar. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas também manda os cumprimentos ao senhor, está acompanhando a nossa live. Vamos lá, tem muitas perguntas, conselheiro, a respeito do ensino nas casas de detenção, como fazer nas unidades também socioeducativas e nos presídios. Eu vi lá em Goiás a secretária falando que está fazendo por meio de rádio, né? Por meio de rádio, o pessoal do sistema prisional está tendo acesso à aprendizagem. Tem pergunta a respeito de finalização de semestres do EJA, de como se daria, eu também considero importante essa avaliação de aprendizagem, essa avaliação diagnóstica, por isso eu entendo que deve haver uma regulamentação rápida e dos conselhos estaduais, municipais, definindo parâmetros mínimos para o pessoal já ir desenvolvendo nessa aprendizagem não presencial. E também, só que tem estrita relação, sobre a carga horária da educação infantil, tem uma pergunta aqui também nesse sentido. Mas são muitas perguntas, e eu agradeço também, tem o pessoal de Goiás nos assistindo, acredito que a secretária replicou a live lá em Goiás, e tem o pessoal aí nos prestigiando também. Um abraço aí ao pessoal de Goiás. Muito bem, vamos lá então, né? Primeiro mandar um abraço também e agradecer muito pela audiência ao procurador, né, do Ministério Público de Contas. É sempre bom a gente ter todos os órgãos, né, de controle e de acompanhamento, né, presentes nesse momento. Os conselhos estaduais e municipais também têm um pouco desse papel, né, de acompanhamento, e esse trabalho estreito, aqui em Santa Catarina a gente tem esse trabalho estreito com o Ministério Público, é sempre importante, né. Bom, das casas de detenção, a mesma coisa, o grande nó, e aí o parecer do CNE, ele se aplica de maneira mais ampla, inclusive para a educação de jovens e adultos, né, o grande nó é como é que eu garanto esse atendimento, uma vez que, em tese, os professores não podem se deslocar até esse local. Aí, de novo, é tentar verificar com o sistema prisional formas de que você consiga construir o atendimento, a chegada do material, a orientação através
das formas que forem possíveis, por televisão, por rádio. Obviamente que o acesso à internet aí é um pouco mais complicado e mais limitado, mas é tentar encontrar uma ação da própria Secretaria de Educação com a administração, né, penal do Estado, as maneiras de construir. Aqui em Santa Catarina, quando era secretário, a gente fez esse trabalho. Por coincidência, na época, o secretário, que ele era adjunto, depois ele assumiu como secretário da pasta de Justiça e Cidadania, que é quem cuida do sistema prisional em Santa Catarina, ele tinha formação em pedagogia. Então, a gente conseguiu trabalhar muito em conjunto. Obviamente, depois ele tinha outras formações, né, na área específica de segurança, mas nós conseguimos fazer muitas coisas, inclusive do ponto de vista da política de educação prisional aqui, e esse trabalho conjunto eu acho que é super importante. O CNE não chegou no detalhe de dizer como deveria ser feito, mas dá o indicativo de que essa é uma ação importante. Sobre a finalização de semestre de EJA, né, a mesma coisa que a finalização de semestre do Educação Superior. Está permitido, sim, a EJA já tem também tradição de utilizar atividades à distância, né? Está permitido, sim, o cumprimento, o cômputo da carga horária do ponto de vista semestral, só verificar aquelas atividades que eventualmente precisariam ser feitas, se houver alguma atividade prática, né, de maneira presencial. Tudo que for feito de maneira não presencial pode ser computado, não há motivo nenhum, neste caso, desde que atendidos os critérios de acompanhamento, de você dar por encerrado o semestre e emitir o certificado de conclusão para o estudante. É sempre bom lembrar, o estudante não tem culpa do que está acontecendo. Então, se ele tem condições de garantir a sua aprendizagem e fazer a conclusão do semestre, por que não computar? Mas lembrando, a EJA já tem a possibilidade muito mais ampla de utilização de atividades remotas, né? É só uma forma de eu conseguir desenvolver aqueles objetivos de aprendizagem. Se o estudante não conseguir concluir isso, muitas vezes o EJA é por módulo, eu vou fazendo esses módulos de acordo com as condições que eu tenho de atendimento, né? Sobre a avaliação diagnóstica e avaliação de aprendizagem, bom, o parecer do CNE, em que pese essa parte não está homologada, ele tem um detalhamento sobre como deve ser feita essa questão da avaliação. Inclusive, eu vou fazer uma recomendação para vocês, se permitir, doutor Marcos, que vocês possam fazer uma live com a conselheira Maria Helena, porque ela que fez a redação dessa parte da avaliação, e ela está fazendo agora a nota técnica que vai detalhar um pouco mais a questão da avaliação diagnóstica, tá? Então, os conselhos vão poder se utilizar dessa nota. A gente espera que já na próxima semana, reunião do CNE, que deve acontecer na semana do dia 18, né, de 15 a 18, a gente já consiga fazer a aprovação dessa nota técnica para poder divulgar e orientar os conselhos, né? Tem uma questão super importante que o CNE coloca. O CNE, em momento algum, disse que deva ser feito dessa maneira, mas ele coloca para reflexão por parte das redes, das escolas e dos sistemas. Diz respeito à questão da retenção esse ano, ou seja, da reprovação. Não será um ano típico, nós não conseguiremos resolver todos os problemas esse ano, e é muito provável que a gente tenha que fazer muita recuperação no ano que vem. Então, a gente está pedindo para que as escolas reflitam de que, eventualmente, o melhor caminho não é reprovação esse ano, é você considerar um contínuo 2020 e 2021. A retenção de um estudante esse ano, ela talvez seja muito traumática e ela precisa ser considerado aquilo que se conseguiu trabalhar com o estudante nesse momento. Isso não significa uma abertura de porteira do ponto de vista de progressão automática, sem nenhum tipo de aprendizagem. É sim um cuidado maior que as escolas vão ter que ter, e aliás deveria sempre ser assim, né? Porque retenção deveria ser a última ferramenta que a gente teria em relação ao aluno, né? A reprovação, mas um cuidado maior, de um olhar mais carinhoso com o estudante, sabendo que nem tudo poderá ser desenvolvido e nem todos terão a devida apreensão desse conhecimento esse ano. De novo, sempre olhando para o direito que o estudante tem do ponto de vista da sua aprendizagem. Sobre a carga horária da educação infantil, então, repetindo, essas horas falta um quadro, viu? Para poder explicar um pouco, mostrar números, né? Mas vamos lá. O que acontece? A educação infantil, 4 e 5 anos, ela tem uma determinação de carga horária mínima na LDB. É falado de educação infantil como um todo, mas a gente fala de 4 e 5 anos porque de 0 a 3 anos não é obrigatória a matrícula na escola, portanto, não tem sentido eu obrigar carga horária, né? Eu não preciso matricular, não preciso ter o meu filho na escola nesse período. Mas de 4 e 5 já é obrigatório pela Constituição e você precisa fazer esse cômputo. Bom, não há na legislação ainda qualquer tipo de flexibilização de carga horária, apenas de dias letivos.
O que a gente está falando para as outras etapas da educação é que, como existe a possibilidade de cômputo de carga horária, de atividades não presenciais, atividades à distância, para fins de carga horária, você tem uma certa flexibilização da carga horária, uma vez que você pode computar a carga horária à distância e a carga horária presencial. No caso da educação infantil, isso ainda não é possível. Então, o que o CNE está indicando? Mas ele está indicando, isso vai ficar para cada sistema de ensino se organizar. Como eu preciso cumprir 800 horas em tese, tá? Porém, como na educação infantil a frequência mínima é de 60%, mas ninguém é retido por falta, ou seja, um estudante que tiver mais de 40% de faltas na educação infantil, ele não é reprovado. Não existe retenção na educação infantil. A educação infantil, o aluno vai para o ensino fundamental independente de desempenho e independente de frequência. Os 60% que estão colocados na LDB, o nosso entendimento é que 60% diz respeito à obrigatoriedade do pai levar a criança para a escola. No mínimo 60% da carga horária, o pai tem que levar a criança para lá. Sou pena dele estar descumprindo a legislação. Tá? Bom, com essa condição, o que o CNE está indicando? Uma forma de flexibilizar a carga horária da educação infantil, uma vez que eu não posso, em tese, computar na carga horária obrigatória a atividade não presencial, é dizer que a carga horária obrigatória do ano é de 60% da carga horária mínima total. Ou seja, 60% de 800 horas são 480 horas. Portanto, este ano, enquanto se não for flexibilizada a carga horária mínima da educação infantil, por lei, deveria ser cumprido 480 horas, no mínimo, de atividades presenciais para a educação infantil. Como as outras 320 horas não é obrigatório, fica a critério da escola, e seria importante fazer isso, que ela utilize atividades não presenciais na forma de orientar os pais a manter o estímulo com o estudante. Mas não é que eu vou estar computando isso para fins de carga horária do ponto de vista estritamente legal. É que eu estou mantendo o estímulo do estudante, da criança, e estou prestando um serviço. Mas a obrigatoriedade estaria concentrada nessas 480 horas. Eu sei que esse é um tema controverso, precisa pacificar isso no âmbito de cada sistema. Essa é uma forma de interpretação que o CNE está dando, mas é importante que essa pacificação ocorra dentro do sistema. Conselho, rede e Ministério Público, que está defendendo o direito à educação dessa criança, ao olhar, obviamente, da legislação. Enquanto não houver uma flexibilização explícita por parte da LDB, essa é uma questão de interpretação, de legislação, de maneira casada, que o CNE está apontando no seu parecer como uma possibilidade de atendimento da criança por atividade não presencial e, ao mesmo tempo, de cumprimento de carga horária mínima para a educação infantil. Não sei se deu para ajudar, mas essa é a tese. Tá? Mas, de novo, eu reitero, o CNE não está impondo isso, o CNE está dizendo, olha, olhe para isso e crie uma forma de pacificação desse assunto no âmbito do seu sistema de ensino, obviamente com os órgãos de acompanhamento dos direitos da criança e do adolescente. Ótimo, conselheiro. Eu vou só trazer uma última reflexão, uma última pergunta para a gente encerrar. Já temos aí 1h15 de fala. Sobre a questão da evasão, o pessoal tem perguntado sobre responsabilização a respeito da evasão. E assim, como até fazendo um bate-papo com o senhor, como é Ministério Público, a gente entende que a escola tem que buscar esse vínculo, né? Caso o pai, o aluno não vá até a escola, que a escola também tente esse vínculo de aprendizagem com os alunos, com os pais. Na relutância, nós temos a rede de proteção aí de acionar o Conselho Tutelar, né? Uma outra tentativa de manutenção de vínculo. E na relutância, ainda assim, com o acionamento do Conselho Tutelar, nos reportar as promotorias da infância, da educação, para estar avaliando eventual responsabilidade. Nós sabemos que o ECA
e nossa legislação, ela é explícita em dizer do dever da educação, que tem do dever de educar, de manter na escola, sob pena até de incursão em responsabilidade até criminal. Mas eu entendo que seria nesse caminho. Eu gostaria de saber a opinião do conselheiro a respeito disso. É por esse caminho mesmo. Eu vou tratar dois assuntos aqui, tá? O primeiro deles, que é bem específico, que apareceu aqui em Santa Catarina, chegou no Conselho Estadual, que é o seguinte: com essa dificuldade de realizar atividades não presenciais, no caso da educação infantil, principalmente de 4 e 5 anos, muitos pais estão chegando na escola e estão querendo cancelar a matrícula, tá? Qual é a orientação que a gente tem dado para as escolas nesse caso? O cancelamento de matrícula é um ato que, obviamente, é de vontade do pai, mas não é o cancelamento de matrícula naquela escola. Ele não pode deixar o aluno sem matrícula. Portanto, a orientação é que as escolas exijam o atestado de matrícula em outra unidade escolar, que seja pública, mas é como se fosse uma transferência de escola. Isso acontece muito com escolas privadas, né? O pai não quer mais pagar mensalidade por vários fatores e ele entende que esse serviço não está sendo prestado, ele quer cancelar a matrícula. Não, não é o caso. Discutir pagamento de mensalidade é uma coisa, desmatricular o filho é outra. Então, se ele quer cancelar a matrícula naquela escola, a orientação que a gente dá para a escola é que ela solicite o atestado de transferência para outra unidade escolar que ele esteja matriculado. Salvo isso não aconteça, a orientação que a gente dá é que seja notificado o Conselho Tutelar, porque a gente não sabe se esse pai depois vai matricular a criança de novo, né? E nesse caso ele estaria incorrendo em descumprimento da legislação. Então esse é o primeiro fator, né? Isso acontece muito no caso da educação infantil, mas pode acontecer, por exemplo, em outros casos, principalmente vinculados a escolas privadas. Agora, o outro detalhe que apareceu muito forte esses tempos atrás no outro webinário que eu participei, é que é o seguinte: olha, é um momento muito difícil para todo mundo, né? Então, o que a gente indica é que esse seja um processo seja sempre feito na base do diálogo. Ou seja, se um pai se nega, se um estudante se nega a estudar de maneira não presencial, tentar entender por quê. Às vezes é um problema mesmo de conexão, às vezes é um problema de estrutura familiar, às vezes são vários fatores. Então, é importante que a gente tente customizar para aquele caso em particular, olhe para aquele aluno que ele vai ter que ter um atendimento diferenciado no retorno, mas que a gente tente evitar a qualquer pretexto já fazer o acionamento da rede de proteção. Essa tem sido a linha. Quando eu trabalho com o Ministério Público, aqui a gente tem o Apoia, né, que é o aviso por infrequência do estudo do aluno, né, que é sempre uma lógica de que primeiro a escola tenta fazer a intervenção, para na sequência fazer a chamada, né, da rede de proteção, e aí você vai fazendo aquela escala, né? Primeiro o Conselho Tutelar, depois vai entrar até para um fato, eventualmente, até de judicialização, né? Mas ter esse entendimento de que é primeiro importante entender por que está havendo essa negativa, digamos assim, ou do aluno ou dos pais de realizar uma determinada atividade, né? Mas a questão, principalmente, de desmatrícula, na idade, né, de 4 a 17, cancelamento de matrícula, né? Que é obrigatória a matrícula, o nosso entendimento é que a escola deve solicitar o atestado de transferência. Se não houver, acionar o Conselho Tutelar, porque esse ali é um aluno de evasão em potencial, né? Mas vai ter os casos de abandono mesmo, né? Não é nem cancelamento de matrícula, né? Aí é o caso do aluno que abandona, vai ter que ter feito um trabalho de busca ativa muito forte no retorno, por isso que é importante a escola tentar manter algum tipo de vínculo nesse momento com cada um dos estudantes. Fácil não é, mas eu acho que a gente pode tentar lidar com esse assunto, utilizando criatividade também. Muito, muito bom, conselheiro. Esse atestado de matrícula é uma boa estratégia para a gente evitar a evasão escolar, com certeza. Conselheiro, eu agradeço muito o atendimento do nosso convite. Foi uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. São muitas perguntas, muita coisa, mas a gente já vai se alongando, né? Em nome do Ministério Público do Estado de Rondônia, estamos muito felizes com a sua palestra, com a sua aula, muito objetivo, muito claro, e com toda certeza iremos nos socorrer quando precisarmos. Ao senhor, à conselheira que o senhor fez referência, nós vamos procurar os senhores, porque muitos desafios virão, a gente sabe disso. Se fosse um assunto fácil,
a gente não estaria discutindo de maneira tão profunda como o senhor fez aqui nessa intervenção conosco, nessa sala virtual aqui no estado de Rondônia. Olha, obrigado, doutor Marcos, pelo convite, estou sempre à disposição. Depois eu lhe passo o contato da conselheira Maria Helena, eu tenho certeza que ela vai fazer a conversa com vocês com o maior prazer. Eu sou engenheiro, né, de formação, atuo como professor universitário há mais de 25 anos, né? Mas, na verdade, a minha formação não é uma formação profundamente pedagógica. Eu aprendi muito ao longo desse tempo. Eu acho que quem tiver algumas dúvidas do ponto de vista mais pedagógicos, né, sobre avaliação, sobre a questão dos objetivos de aprendizagem, uma conversa com a conselheira Maria Helena, ela é uma conversa muito especial. Ela é uma pessoa muito bacana, com muita experiência nesse processo. Ela, inclusive, atua muito junto ao CDE. O PISA for School no Brasil é aplicado com a participação dela, então acho que vocês têm muito a ganhar com isso. Mas também, da mesma maneira, sempre colocar o Conselho Nacional de Educação à disposição. Por exemplo, sobre educação especial, a conselheira Sueli, que até do Pará, pode falar com vocês com muita propriedade de tudo que pode ser feito nesse momento. Tem várias pessoas ali que podem auxiliar nesse processo. Mas agradecer, dar os parabéns a vocês aí pelo trabalho que estão fazendo. É super importante a gente ter esse conjunto, né? Um olhar mais específico, porque é uma situação inédita, obviamente, mas que vai exigir essa capacidade de articulação que vocês estão apresentando aí no estado de Rondônia, né? Um grande abraço a todos, sempre à disposição. Obrigado, conselheiro. Só um recado para o pessoal que está nos assistindo, essa live ela ficará gravada, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade da gente compartilhar conhecimento com os profissionais da educação. Agradeço e reconhecemos, o Ministério Público reconhece que os senhores têm se reinventado, né, na atividade. Estamos aqui não só como órgão de controle, mas principalmente de apoio aos profissionais da educação, para que a gente supere esse momento de crise e retornemos aí mais fortes, visando sempre a universalização do ensino de qualidade, que é a nossa luta constante. E para finalizar, só agradecer realmente, mando um beijo à minha esposa, Lisa, minhas filhas Maria Clara e Maria Luísa, que estão me assistindo, aos meus pais lá em São Paulo, Marilda e Norberto, que também acompanham essa live, e meu muito obrigado a todos. Conselheiro, até breve, e fica o convite para o senhor vir presencialmente quando essa situação de exceção passar a Rondônia nos visitar e nos contemplar aí com o seu conhecimento. Grande abraço. Obrigado. Não faça esse convite de novo, que assim que der eu vou mesmo, pode ter certeza. Isso mesmo. Até mais. Tudo de bom, senhor.